Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast, Pode Crer, com o Bloco Saúde. E estamos aqui com a nossa convidada especial, Vitória Pessoa. E aí, Vitória, tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Vitória Pessoa, sou enfermeira, sou especialista em UTI, urgência e emergência e atualmente estou fazendo farmácia. E fico muito honrada com o convite de vocês. E a pergunta que não quer calar: qual é a sensação de um ex-estudante da Casa Zano Gomes voltar formado numa área que você se identifica? Boa pergunta. Na verdade, é muito gratificante mesmo, porque foram 3 anos de muita luta e de muitas perguntas. Quando a gente é adolescente, a gente se pergunta e se questiona a todo momento, não é verdade? E eu sempre ficava naquela expectativa do que eu vou querer ser daqui a 3 anos. E eu sempre tive claro que a área da saúde era a área que eu queria escolher. Então, voltar formada, dando palestra, que graças a Deus já fui convidada para dar palestra, participar do podcast com alunos, ex-alunos meus, é muito gratificante. Principalmente na área que eu escolhi, que é a área da saúde, que eu gosto demais. Então, para mim, é muito honroso. Com quantos anos você terminou a faculdade? Eu terminei a faculdade com 22 anos. Eu comecei a fazer a faculdade em 2017, foram 5 anos de muita luta. E eu terminei com 22 anos. Na verdade, eu terminei em fevereiro do ano passado, dia 2 de fevereiro do ano passado. Então, só tem 1 ano e uns meses que eu estou formada. O que levou você a escolher o curso de enfermagem? Posso ser bem sincera, foi a questão do amor ao próximo. Eu sempre fui muito humana com as pessoas, eu sempre fui muito educada com as pessoas e nunca gostei de ver uma pessoa sendo maltratada. Independente, criança, idoso, adulto. E eu escolhi justamente a área da saúde, foi com essa intuição, né, de tratar sempre bem as pessoas, principalmente na área da saúde, porque a pessoa já está fragilizada, a pessoa está lá por conta da doença, e aí é nesse momento que ela precisa realmente ser bem tratada. Foi justamente por isso que eu escolhi essa área. Quais são as maiores dificuldades que você vê na sua profissão? Inúmeras. Gente, a área da saúde, a enfermagem, todos os dias, estou até me arrepiando, todos os dias ela enfrenta dificuldade, porque são tantas pedras que a gente encontra no caminho, às vezes pessoas mal educadas, falta de infraestrutura, falta de reconhecimento na nossa profissão, que tem demais, infelizmente. Então, tudo isso é uma dificuldade que a gente encontra a todo dia. A falta de piso salarial. Infelizmente, nós trabalhamos muito, né? Ficamos plantões de 24 horas para receber um salário indigno. Então, tudo isso é dificuldade, mas a gente não desiste. Essas dificuldades é que nos impulsionam a trabalhar mais, a levar mais saúde para as pessoas. Então, as dificuldades são inúmeras, mas eu posso te garantir que é muito gratificante trabalhar com a área da saúde. Muito bom. Eu acho que eu não teria coragem. Não, eu falo assim, tem que ter sangue no olho. Quando eu tirei o meu primeiro plantão, chegou um senhor passando mal. Ele estava tendo um ataque cardíaco e eu fiquei assim, me perguntando, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Mas, graças a Deus, nós somos tão humanizados que eu me virei para minha colega, minha técnica de enfermagem, que já trabalha há anos, e eu falei assim, e aí, o que eu faço? E aí ela falou assim, pega a medicação tal, faz isso, faz aquilo, tá entendendo? Então, no início é difícil.
difícil, mas depois de um tempo, você pega uma prática que você não consegue se ver fazendo outra coisa. Quando eu ia funcionar uma veia, eu ia me tremendo todinha, nos meus primeiros dias. Eu ia me tremendo tanto que eu ficava imaginando assim, essa senhorinha lá, queria que eu furia ela, não. Mas depois de um tempo, você acaba criando aquela conexão com todos os materiais, com tudo que você faz, que se torna até difícil você errar uma vez. Tudo isso é com o tempo. É um processo, na verdade. Eu sempre coloquei na minha cabeça assim, é um processo. A gente vai aprendendo aos poucos, vai criando coragem aos poucos, vai se mostrando proativo aos poucos e as coisas vão acontecendo aos poucos. Já não me vejo em realização por causa disso, eu não tenho coragem de furar a professora. Mulher, olha, deixa eu te falar bem uma coisa. Eu, Vitória, morro de medo de agulha. E quando eu tava na faculdade, a gente tinha que se furar e furar o colega. E eu ficava naquele nervosismo, assim, meu Deus do céu, é agora. Mas depois desse processo, eu não tive mais medo. Quem aplica injeção em mim sou eu. Eu mesma. Porque é um processo, igual eu tô te falando. A gente começa com medo, a gente começa preocupado, mas depois de um tempo você pega uma prática tão grande que você confia só em você, tá? Você tá entendendo? Então, assim, tudo é um processo. E ao escolher essa profissão, você teve apoio de algum familiar, de algum amigo, ou você não teve apoio nenhum para essa profissão, para essa área? Eu vou te falar a verdade. Eu comecei a fazer o curso técnico de enfermagem, eu ainda estava no ensino médio, eu tinha 16 anos. E toda vez que meu pai ia me deixar aqui no Osano, porque eu fazia o curso técnico aqui, ele falava assim, Vitória, tem certeza que é isso que tu quer? Vitória, tu tem certeza? Porque é uma profissão árdua. E aí eu falava assim, não pai, é isso que eu quero. Então assim, meus pais, eles não me apoiaram de início, porque eles prezavam ter um filho advogado, tá entendendo? Ter um filho que era advogado em casa. Então, assim, eu me mostrei interesse, eu mostrei um interesse que eu queria, que era aquilo que eu queria fazer, que eu estava estudando para aquilo. Então, eles foram se acostumando com a ideia. Mas, de início, assim, eles não queriam. Até quando eu comecei a trabalhar, eles ficavam naquela preocupação, porque a gente não dorme direito. Então, a gente vai conquistando os nossos familiares. No caso, os meus, né? Que eles não me apoiaram de início, mas depois eles ficaram muito orgulhosos. Quais os desafios que a saúde de Laros Rodrigues enfrenta? Pelo que eu vejo hoje, os maiores desafios são a falta de infraestrutura, porque a nossa população, ela precisa de mais, sabe? E às vezes falta um médico, às vezes a demanda é muito grande para a quantidade de profissionais. Então, esses são os maiores desafios. Às vezes a falta de medicação, eu já me deparei com situações em que a gente estava precisando de um equipamento, precisando de uma medicação e não tinha. Uma coisa que eu sempre escutei dos meus professores é que a enfermagem é a arte da gambiarra, porque a gente trabalha em situações mesmo precárias. E aí a gente tem que aprender a lidar com as situações. Então, às vezes, falta uma medicação, falta um aparelho de pressão, falta alguma coisa e tem que procurar um outro meio para atender aquele paciente, para não deixar ele na mão. Então, essas são coisas que a gente não encontra não só em Laros Rodrigues, mas é uma deficiência que está dentro da saúde. Quais são os conselhos que você pode oferecer para um jovem que talvez está nos assistindo, que deseja ingressar nessa área da saúde? Você tem um conselho, assim, você passou por algo parecido e você quer oferecer aos nossos telespectadores algum conselho que possa incentivar e a não desistir do objetivo dele, talvez está querendo ingressar nessa área. Muito bem. Eu acho que você já deu o conselho, é não desistir, continuar perseverante, porque quando a gente está no ensino médio, que a gente
quer entrar para a área da saúde, quer ser enfermeiro, quer ser médico, quer ser técnico de enfermagem, a gente vai pela grandeza da profissão, porque é uma profissão muito bonita. Eu, particularmente, eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço. E você se sente incentivado pela grandeza da profissão. Quando você entra mesmo de paraquedas nessa profissão, você consegue observar as dificuldades, que são muitas. Então, é não desistir, é ser perseverante, ser forte. Uma coisa que eu escutei de um professor meu foi... Eu nem esperava isso dele, porque era um professor que eu admirava demais. Admiro. Ele falava assim: Vitória, já tem muito enfermeiro lá nos Rodrigues. E eu sempre falei assim: professor, mas não tem eu lá nos Rodrigues. Porque, por mais que seja difícil, não desista, continue, faça, pesquise, se desenvolva na sua profissão, se desenvolva para você fazer o vestibular, para você conseguir a bolsa, para você conseguir estudar, porque é gratificante demais. Então, para os meninos que estão aí querendo fazer enfermagem, medicina, fisioterapia, qualquer um dos cursos da área da saúde, o que eu tenho a dizer é que não desista, continuem firmes, porque é uma das áreas que vocês nunca vão se arrepender de estar dentro. É tanto a área da educação quanto a área da saúde. Quais as principais comorbidades que são mais frequentes no hospital da cidade? Certo. O que mais chega pra gente são casos de crianças com diarreia, febre, gripe, erisipela. Erisipela é uma ferida que nasce na pele por conta de uma bactéria. Gestante, que vão parir. Muitas gestantes. Só nesse último final de semana teve 5 partos, vocês viram? Então, esses são os mais frequentes, os casos mais frequentes que chegam pra gente. É mesmo infecção de garganta, essas coisas. Isso por conta de falta de saneamento básico, porque erisipela por conta de falta de saneamento básico, né? Diarreia, vômito, tudo isso é por falta de saneamento básico. Então, são as coisas mais comuns que acontecem, né? Que chegam pra gente no hospital. E foi esse o nosso podcast de hoje, podcast Pode Crer, com o Bloco da Saúde, com a nossa convidada Vitória Pessoa. Vitória, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo, por ter dado seu depoimento, né? Ter dado conselhos para os nossos visualizadores. E obrigada pela visualização de todos vocês. Se gostarem, deixe um like e compartilhe para nos ajudar. E é isso. Até mais.